Então, pessoal, o que eu vou trazer hoje é um pouco do velho e do novo da hipertensão intracraniana idiopática. Então, ao longo da aula, a gente vai falar um pouco desses conflitos, né? O que a gente tinha em relação à hipertensão intracraniana antigamente e do que a gente tinha antes e o que a gente tem hoje, né? Então, a hipertensão intracraniana antes era dita como uma patologia sem uma causa definida. Mas o que a gente sabe e o que a gente vê na prática do dia a dia é que é uma patologia que a gente vê bem mais em mulher obesa ou com sobrepeso em idade fértil e que ela gera um problema visual que é identificada pelo clínico, pelo neurologista, com um edema de papila, quando acontece nos dois olhos com um papiledema, que vai gerar uma perda visual e, se não for tratada, pode ser bem grave. O tratamento inicial ele é clínico, mas quando o paciente ele fica refratário, o tratamento ele pode vir a ser cirúrgico. Tem um grande problema com a hipertensão intracraniana, que é o nome. Se você for atrás no CID, você vê que até hoje tem um CID que é chamado de hipertensão intracraniana benigna. E, no nosso entendimento, uma doença que leva a uma cegueira, ela não pode ser chamada de benigna. Então, até hoje, a gente tenta mudar essa nomenclatura e a gente não conseguiu. Primeiro, mudar o CID. A segunda coisa é que o termo hipertensão intracraniana idiopática, no nosso entendimento e ao longo dos anos, ele é um termo incorreto. A gente começou a perceber que existiam pacientes com problema cardíaco, o paciente obeso, que ele vinha a ter um aumento de pressão venosa, e aí começou a perceber que esse paciente não tinha nada de idiopático. Na verdade, ele tinha um problema circulatório e ia gerar um problema no sistema nervoso central. E, felizmente, veio um artigo por hora, né, deixar vamos dizer, um conjunto de teórico mais forte, que foi esse artigo do New England, que selou que a hipertensão ela deve ser reinterpretada como uma hipertensão venosa secundária à obesidade. Isso era uma observação que a gente já via há muito tempo. E agora a gente pode realmente bradar, porque a gente está começando a ter um corpo de evidência, inclusive em fontes de confiança. Então, algo que era dito como etiologia pouco esclarecida, que vinha de uma produção aumentada de líquido, ou então por uma disfunção linfática, ou então por redução de absorção do líquido, hoje a gente sabe que é mais por conta de uma alteração venosa mesmo, que vai geralmente acontecer por uma pressão venosa elevada. Aqui na aula a gente não vai falar muito dos extremos, que é, por exemplo, paciente pediátrico, do homem acima de 50 anos, a gente vai falar realmente das mulheres, que compreende mais de 9 vezes dos casos, e a gente vai ver que é uma doença endocrinológica. Então, se tem obesidade, é uma doença endocrinológica, afinal de contas. No artigo que foi falado, tem essa sequência, né, que traduz bem o que acontece com esses pacientes, né? Na paciente obesa, no caso, né, existe Adson, um aumento... desculpa te interromper, mas teu áudio Não, está com bastante chiado. Será que a gente certo, consegue realizar algum ajuste? A gente está te compreendendo, porém está com bastante certo. ruído. Eu posso mudar. Deixa eu desligar aqui. E agora, como é que tá? Agora tá excelente. Então vamos continuar assim. Então, num paciente com característica básica, né? Obeso, com dor de cabeça,
e com aumento da pressão venosa cerebral, como a gente estava falando, que seria o padrão, né? Essa paciente base, né, tendo um aumento de peso, ela vai gerar um aumento da pressão venosa, principalmente em seios localizados aqui, que a gente chama de transverso, né, e sigmoide. Esse aumento da pressão vai gerar uma alteração nas granulações aracnoides, né, que fazem a absorção do líquor. Isso vai gerar o aumento da pressão intracraniana por uma redução de absorção, uma compressão dos seios durais, gerando uma estenose focal. E lembrando que esse processo é um processo de retroalimentação. Se o paciente não tem um ponto de escape, geralmente acontece uma fístula nasal ou mesmo uma fístula que pode se apresentar na coluna, esse processo ele vira de retroalimentação eterna. Aí o paciente fica tendo dor e assim continua, se não emagrecer, no caso. Então, o ciclo de feedback venoso, ele é obesidade, redução de gradiente de absorção do líquor, elevação da pique e compressão venosa. Esse é o resumo daquele quadro. Tá? Esses pacientes eles têm vários sintomas, geralmente poliqueixosos. Afinal de contas, é uma pressão absurda, 40 centímetros de H2O. Mas o que é que tem que ficar? São pacientes com dor de cabeça, com alteração visual e zumbido. E um zumbido muito característico, que a gente vai chamar de tinnitus pulsátil. A cefaleia, ela tem um padrão migranoso. Eles podem se queixar de uma dor ocular, uma dor quando começa o dia, mas o padrão, na maioria das vezes, é migranoso, é de enxaqueca, certo? As alterações visuais geralmente são insidiosas, mas elas podem ser em padrão de amarose e fugas, indo e voltando, porque pode ter alteração de fibras nervosas oculares. E o zumbido pulsátil, que é bem interessante, isso é o mais interessante de vocês tentarem conversar com a paciente, porque eles não conseguem passar muito bem como é esse zumbido. Às vezes eles falam como uma panela de pressão, às vezes eles falam como um chiado, mas vocês têm que tentar perguntar se bate no ritmo do coração. E principalmente se bate no ritmo do coração, vocês têm que ter vamos dizer, a destreza de tentar palpar o pescoço do paciente. Basta procurar a carótida, né? Comprimir na carótida, que vai também comprimir a jugular na maioria das vezes. Se esse zumbido sumir, é porque é um zumbido de origem vascular. Isso muda completamente a vida do paciente. Um zumbido de origem vascular, necessariamente, ele tem que ser tratado. E aí, esse paciente que ele muitas vezes ele fica sem diagnóstico por 5, 10 anos, com uma manobra muito simples, vocês realmente conseguem mudar o curso ali vamos dizer, uma assistência muito simples. Aqui é o quadro que resume como fazer o diagnóstico desses pacientes. Mas vocês vão notar que isso está tendo uma modificação, principalmente em 2025. Primeiro, os sintomas, o diagnóstico que a gente está vendo, né? O edema de papila, um exame neurológico normal, tirando o sexto nervo craniano, a neuroimagem também normal, mas a gente vai falar de alguns achados que são epifenômenos, logo mais. O líquor, quando você faz a punção normal também, proteína normal, glicose normal, e a pressão elevada, acima de 25 centímetros, né, de água. A cefaleia, dentro da classificação, ela tem que ser uma cefaleia que melhora quando você faz a punção lombar. Classicamente, a gente que lida com esse paciente, a gente vê isso,
e ela tem que ter um nexo causal com essa dor de cabeça. E esses sinais, os mais comuns é a célula vazia, o globo ocular sendo achatado e a distensão do nervo óptico junto com a estenose do seio transverso, que a gente vai ter alguns exemplos logo mais. Então, assim, sobre a cefaleia, de forma muito resumida, é um padrão migranoso, mas o que tem que ficar, assim, a opinião assim, de especialista é que ela pode persistir mesmo com o tratamento, seja clínico, seja cirúrgico. Ou seja, é multidimensional, é multifatorial. Então, esse paciente tem que ter um acompanhamento multiprofissional. Vocês vão começar a perceber que o paciente com hipertensão intracraniana, vou ter que chamar de idiopática, né? Ele é um paciente que tem que ser cuidado pelo oftalmo, pelo neurologista, pelo neurorádio, pelo neurocirurgião, por várias especialidades, porque é um paciente complexo. E, por que não, o neurologista, às vezes até o especialista, né, em dor de cabeça, né, porque tem um padrão de dor de cabeça bem específico, às vezes. Em relação a sintoma visual, geralmente a perda visual é de fora para dentro. A perda visual também, quando acontece, a primeira é nasal inferior e, como a gente falou, por conta da hipertensão, que é muito severa, pode ter compressão das fibras, o paciente evoluir com uma maurose que vem e vai embora, principalmente em valsalva ou fazendo algum tipo de esforço. Não é incomum esse tipo de relato dos pacientes. A gente falou muito de piora. Aqui eu vou apresentar para vocês o padrão de melhora do paciente depois que ele faz um shunt, uma DVP. Aqui, uma semana depois e um mês depois, e o padrão típico na capilmetria. Padrão periférico e como ele vai melhorando. Então, assim, mesmo o paciente com edema de papila, que pode parecer uma situação funcionalmente irreversível, eles conseguem melhorar e melhorar de forma circunstancial. Sobre os achados neurológicos, eu queria assim, que vocês lembrassem de três, né? Principalmente o achatamento, né, do globo ocular, a célula túsca vazia e o alargamento da bainha. Podem aparecer outros achados, como ventrículos pequenos, sempre lembrando que isso aqui são epifenômenos. Isso aqui não é a doença em si, são achados que hoje em dia os radiologistas, inclusive, laudam nas tomografias, embora são achados de ressonância, que ajudam no diagnóstico, e hoje em dia, os critérios, a gente viu, são os critérios de Dante, existe um critério de Dante modificados, eles hoje em dia entram dentro dos critérios modificados, né? Então, ventrículos pequenos, e esses são os principais, tá? Eu queria destacar aqui. Então, vamos ver alguns deles. A célula vazia, aqui a gente pode ver a protrusão, certo? Aqui a gente pode ver um pouco o alargamento, a distensão da bainha, a tortuosidade do nervo óptico e o mais clássico, e esse aqui eu queria que vocês guardassem, né? Que é a estenose do seio, né? Que tanto o paciente pode ter a estenose por conta de um problema intrínseco, como ele também pode ter esse estreitamento por um fenômeno extrínseco, certo? Isso aqui pode ter uma melhora conforme o paciente vai tendo o tratamento. O tratamento ele tem que ter um foco muito específico, evitar a perda visual. A gente que recebe esse paciente, o paciente vai estar com muita dor, mas você tem que ter o foco de evitar a perda visual
que muitas vezes o paciente não tem esse tipo de noção e você vai ter que direcionar e manejar a cefaleia após, mesmo que o paciente reclame um pouco disso. Prevenir a perda visual e controlar a cefaleia depois. O tratamento, ele visa perda ponderal de 15% a 20%, acetazolamida, 1 a 4 gramas é o nível de evidência A, mas você pode lançar mão de topiramato. Hoje em dia tem até topiramato gotas para os pacientes que não toleram tão bem, furosemida também, e a falha utilizado o tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico tradicional é o shunt, DVP, hoje em dia um pouco mais moderno, com válvula programável. E a fenestração para aqueles pacientes, fenestração da bainha do nervo óptico para aqueles pacientes que estão tendo perda visual. Só que são métodos com maior morbidade e risco elevado de infecção, principalmente a derivação, que chega uma quantidade de revisão de 40%. Com isso, a angioplastia do seio venoso vem ganhando espaço, que vocês podem visualizar que em relação à mortalidade, o shunt, ele chega a 23% e a angioplastia 6%. A cirurgia bariátrica, como a gente viu, principal é perder peso, faz parte da patologia, né? Pode ter uma mortalidade de 40%. Então, a angioplastia ela vem ganhando espaço por conta disso. E a taxa de sucesso também, cirurgia bariátrica e shunt fica de 70% e angioplastia de 90%. A angioplastia também tem uma recuperação bem mais rápida, em boas mãos, o paciente entra no dia, sai no outro dia do hospital, vai para o CTI, mas ele consegue receber alta no outro dia, mas também não são só flores, né? A taxa de, por exemplo, de o paciente precisar de um tratamento contralateral chega também a 30%. Na angioplastia, a gente precisa de dupla antiagregação, certo? Mas a gente tem uma taxa de sucesso de 90% e resolução dos sintomas de 85%, tá? Então, com isso, com todas essas informações, vocês estão vendo que o tratamento da hipertensão, ela está e a gente está ganhando uma nova forma, né? A acetazolamida, ela está começando a ficar um pouco em segunda linha, porque os agonistas de GLP-1, por exemplo, que a gente tem hoje em dia, o paciente perde muito peso e aí a acetazolamida, o paciente não vai precisar de tanta para fazer o controle da patologia. O tratamento cirúrgico, antes, era DVP como primeira linha, e o stent do seio dural está ganhando espaço. Claro, a gente precisa de trials comparando head-to-head os dois, e eles estão acontecendo agora na Austrália, né? A gente vai ter uma comparação realmente baseada em evidência logo. Mas a gente tem um corpo de evidência ganhando dia após dia, né? Com novos trabalhos que estão saindo, né? Então, por que, afinal de contas, o stent venoso ele está ganhando corpo? Porque, como vocês viram, o stent venoso ele vem a tratar o feedback que a gente viu. Ele trata aquele looping que o paciente entra, ele rompe o ciclo de feedback venoso que a gente está vendo hoje em dia. A patologia, afinal de contas, é uma patologia venosa, né? Então, eu trouxe um caso que a gente fez semana passada. Isso aqui é uma paciente que a gente faz uma punção radial e uma punção venosa femoral, né? Aqui a gente está posicionado na tórcula, medindo a pressão da paciente. Aqui vocês têm a pressão em mmHg, em centímetros de água. A pressão aqui normalmente é para vocês terem uma pressão entre 8
entre 6 e 8 no máximo. Essa aqui vocês estão vendo, a pressão da paciente, né? As pressões estão variando entre 30 e 50, ou seja, pressões absurdas. E aí a gente fez a posição do stent, angioplastia. Vocês visualizam que a paciente tem um estreitamento importante. Aqui, esse stent é um stent carotídeo, que é outro avanço que a gente está tendo. Estão sendo desenvolvidos stents dedicados, né, para o seio intracraniano, né? Ou seja, a tecnologia também está avançando para esse sentido, visando agredir menos essas estruturas tão delicadas. Então, você via que a paciente, afinal de contas, ela tinha um problema intrínseco, não era só a compressão extrínseca. Essa paciente também tem alteração de pressões contralateral e ela está com programação de fazer o tratamento contralateral, mesmo com todo o tratamento otimizado, porque a gente já viu que ela tem uma patologia venosa. Então, ela vai ser uma paciente candidata realmente o tratamento venoso, né? E, por fim, como monitorar o tratamento, né? Através de campimetria, não ficar só na fundoscopia, sempre lembrar da campimetria e através de métodos não invasivos. Eu utilizo muito a linha do nervo óptico através de ultrassom, mas lembrar que existem exceções, né, que não são mais do que 5% do paciente que não vai ter acometimento do nervo óptico, mas vocês podem se lançar a mão do Brain for Care, que é um aparelho que mede indiretamente, né, aparelho brasileiro, né, diga-se passagem, pupilometria. Vocês podem lançar mão de outros métodos hoje em dia que não seja a punção lombar seriada, que é muito penosa para essas pacientes, afinal de contas, né? E o mais importante, esses pacientes eles têm que ficar próximo da gente. Se o paciente ele está piorando, as consultas elas têm que ser semanais, quinzenais. Mas se o paciente ele está em processo de melhora, aí sim, pode ser consultas mensais, e aí no caso de 3 meses e de 6 meses, tá? Então, a gente viu aqui que tem realmente novas perspectivas, mas o paciente ele tem que ser visto em um conjunto de intervenção a modificar a dieta dele, exercício e acompanhamento psicológico, para a gente poder atuar com nossos remédios, com os novos remédios parenterais e os tratamentos intervencionistas que a gente conhece, né? Que é a fenestração, a derivação, o stent e a cirurgia bariátrica. De perspectiva de 2025, o que é que realmente mudou? Esse conceito venoso da patologia, que a patologia é venosa e ligada à obesidade. A punção lombar, ela está sendo deixada realmente de lado. Eu acredito que, dia após dia, o atendimento do paciente vai ser mais agilizado. O agonista GLP-1, que é realmente revolucionário, e o antagonista CGRP, que aqui eu vou falar um nome porque só tem uma droga que realmente foi estudada que é a Jovi, que realmente funciona para esse perfil de paciente. Então, o stent venoso ele está superando o shunt devagarinho, a gente precisa de trials para realmente afirmar isso, né? E o edema de papila não é mais tão central como a gente via nos critérios inicialmente de Dante, né? E quais são, a meu ver, as conclusões disruptivas para vocês levarem para casa, né? É a questão do modelo venoso, né, que a teoria do feedback positivo venoso ficou central e deixou de lado a hiperprodução idiopática de líquido que a gente pensava antes. A punção lombar, né, que está atualmente agilizando o tratamento das pacientes. Se a paciente é uma mulher obesa, com edema de papila, na ressonância tem célula túrcica vazia, estenose de seio, hoje em dia a gente consegue tratar essas pacientes sem
punção lombar. Os antagonistas que eu já vi na minha prática e a gente já viu estudo, paciente sem cirurgia, antes a gente só via com cirurgia, né? Remitia edema de papila em 4 meses só com agonista GLP-1, certo? Isso é muito importante a gente falar aqui também, a gente tem que dar o braço a torcer, tá? E eu acho que assim, o ponto alto da aula é a gente falar de epidemia de obesidade e o nosso perfil socioeconômico. Eu fico um pouco preocupado, pelo menos na minha realidade e com os meus residentes, que às vezes eles sabem pouco de hipertensão intracraniana idiopática e eles sabem mais, por exemplo, de Guillain-Barré. E a gente sabe que a incidência é muito parecida. Então, mostra que a gente tem um trabalho a fazer e a gente tem que educar a população. E conforme mais obesa a população mais essa patologia a gente vai encontrar, afinal de contas. Então, assim, para mim, pelo menos, né, eu tive uma mudança de paradigma esse ano. A gente teve realmente uma revolução, né, e cabe realmente a nós construir um modelo multidisciplinar de abordagem desses pacientes. Eu acho essa patologia, sinceramente, assim, mal conduzida em muitos locais. Então, todo final de aula eu chamo, onde quer que eu esteja, assim, o grupo a criar, a gente chama de laboratório de dinâmico, né, para melhor assistir essas pacientes, porque realmente é um perfil de paciente, a gente chama de perfil de paciente sofredor, que realmente merece a nossa atenção. Todo paciente merece nossa atenção, mas eu acho que os pacientes com hipertensão intracraniana idiopática merecem nossa atenção mais ainda. Porque dor é uma coisa que merece nossa atenção, afinal de contas, né? Agradeço demais a atenção de vocês. Eu vou deixar aqui pesquisa de satisfação e fico à disposição de vocês, tá, gente? Aí tá a aula. Tudo se resume na obesidade, né, nessa doença, né, Edson? No final das contas, né? É isso. Tem É isso. uma base. Eu não tinha visto esses estudos com, na verdade, o uso de inibidor de GLP-1 para tratamento. Muito, muito interessante, cara. O que tu tem usado de stent aí? Eu tô usando o Casper, porque o Casper, ele é o meio termo, né? Até chegar o stent que a gente quer, né? Que é um stent trançado, bem maleável, com perfil mais baixo. Tem um nome, mas eu Entendi. não sei se eu posso falar, né? Mas ele vai chegar. A cara, para quem nunca ouviu falar dessa doença, pessoal, a cara dessa doença é uma paciente mulher, né? Claro que existem exceções, né? É uma paciente mulher, obesa, né? Que usa anticoncepcional e que está com dor de cabeça arrastada, vem com aquela dor de cabeça e geralmente piora de manhã. Essa é a cara do paciente que a gente tem que suspeitar, né? Então, é importante a gente lembrar desse... Alguém tem pergunta aí pro Adson? Adson, parabéns pela aula, viu? Aula muito boa. Obrigado aí pela aula. Acho que... Mais uma questão de comentário mesmo a respeito, né? Eu achei bem interessante, né? Toda essa característica que tu fez aí da parte clínica, né? A gente que trabalha com cefaleia vê muito, né? O subespecialista acaba vendo mais hipertensão intracraniana do que os não subespecialistas. E eu concordo contigo, é muito subdiagnosticado, né? Se a gente não conhecer a doença, a gente acaba não fazendo diagnóstico. Então, acho que, de fato, é muito importante, né? A gente ter o conhecimento dessa doença para poder pensar no diagnóstico e fazer, né? Até mesmo, por exemplo, exame físico, né? Lembrar que sempre a gente tem que fazer ali o fundo de olho no paciente, né? Isso é de vital importância. Um exame físico neurológico de maneira geral e principalmente exame físico cefaliatra, né? Quando a gente vê ali o papiledema, entra nos critérios ali de red flag para a gente pensar numa
causa secundária, hipertensão intracraniana. Se a gente pega ali, né, aquela paciente jovem, obesa, não tem jeito. Chegou para ti ali com aquela dor, já fica ali esperto, porque você pode deixar passar ali, né, uma causa secundária se você não fazer a abordagem protocolar, né? E sobre essa questão do stent, eu acho bem interessante mesmo. As minhas últimas 2 pacientes com hipertensão intracraniana que fizeram derivação, as 2 deram problema na derivação. Então, é muito comum você ter ali, acaba entupindo, problema físico, né, da questão da derivação. Então, é um inferno, assim, né, porque aí a paciente faz, não melhorei. Então, melhorei um pouco e depois apresentei piora de novo. Então, acho que o stent é bem interessante nesse sentido, né? Exatamente. Porque ele tem menos complicação, pode-se dizer. Exatamente. Eu só queria aproveitar e te falar uma coisa, assim, no consultório, eu nunca induzo o paciente a nenhum tipo de sintoma, mas quando chega na parte do zumbido, é a única parte que eu falo ativamente. O seu zumbido não bate na batida do coração? Eu sempre faço essa pergunta. Porque o paciente é uma queixa que ele já está com a cabeça tão carregada e é uma queixa tão difícil que ele não sabe falar. E assim, eu já fiz tanto diagnóstico aqui, a forma que ele fala o zumbido, não, é um piado aqui no Nordeste, tá? É um piado, você não tem ideia. É uma panela de pressão. Mas sim, a panela de pressão como? A panela de pressão, ela no final, ela fica piando. Como é que é esse piado, né? É o único ponto. Eu sempre pergunto se bate na batida do coração. E ainda faço com a boca. Isso. Eu costumo fazer isso com a boca. Eu costumo fazer esse som com a boca também para ver se eles entendem, assim. E o zumbido é um sintoma extremamente importante, né? Quando você tem um paciente com muito zumbido e você faz ali, por exemplo, a derivação, ou até mesmo existente, é um critério importante de melhora, né? De maneira geral, a maioria das vezes o zumbido ele vai melhorar. Então isso chama atenção ali até na tua resposta ao tratamento, né? Porque ele vai significar ali sinal de hipertensão intracraniana, né? Mas é isso. Muito obrigado pela aula. Excelente, parabéns. Baita. O Vitor é um baita neurologista aí, Vitor Picanso. Trabalha com cefaleia e outras coisas, né, Vitor? O Renato levantou a mão. Algumas outras. Renato é futuro intervencionista aí, Watson. Doutor Aldson, boa noite. Parabéns pela aula, tá? Eu sou residente da Santa Casa aqui de Porto Alegre. Em relação às propostas aí de intervenção, né? Você falou aí da derivação, você falou também do stent ali quando a pressão estiver aumentada, né? Na estenose de seio transverso. E você tem visto algo em relação ao shunt ali que o Dr. Pedro Lira que se desenvolveu ali em Buenos Aires, no Sagrada Família? Eu tenho visto no meio, né, da Neurorádio falando muito sobre isso, algo muito promissor também, algo ali que deriva ali do ângulo ponto cerebelar para o seio venoso. O que o senhor já ouviu falar sobre isso? O que o senhor tem visto? Claro, Renato. Obrigado aí pela pergunta. Eu só não coloquei aqui na aula porque é muito específico, né? Mas o trial agora que está acontecendo é justamente com hipertensão intracraniana idiopática. Então, começou com HSA, né? O shunt ele começou com HSA. Só para explicar, o shunt ele é uma válvula unidirecional que é feita de forma endovascular, super interessante, né? Foi feito em Buenos Aires, né? O primeiro implante. E começou com a HSA, né? Já tem vários casos, e o trial agora que está acontecendo é com hipertensão intracraniana idiopática. Né? Então, é justamente a tua pergunta. Então, estão recrutando os pacientes e estão fazendo e está melhorando. Né? O que a gente sabe, eu estava em Bordeaux esse ano, o filho do Pedro Lilly, que apresentou, ele apresentou sobre isso.
algo muito promissor, então, né, professor, para a gente estar Não também, tem dúvida, vai talvez, chegar. É só talvez seja uma aguardar, né? proposta, talvez seja uma proposta em conjunto também, né, porque às vezes a gente deriva ali a válvula unidirecional para o seio, e se o seio estiver comprometido também, com a pressão comprometida, não seja algo isolado, né, junto com a estenose, a correção da estenose, eu penso que seja assim o que a gente vai ver daqui para frente. De repente, paciente com comorbidade, né? Se bem que são pacientes muito jovens, né? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar, né? Qual é que vai ser o perfil que eles vão começar a encaminhar para a gente, né? Certo. Obrigado pelas dúvidas. Oi, Adson. Parabéns pela grande aula. Aprendi muito nessa aula aí com o conteúdo que você passou. Não esquecendo aí que outra parcela da população que manifesta essa doença também são as gestantes, né? Então, gestante também tem uma maior incidência da hipertensão intracraniana. E muito legal é esse paralelo aí do que a gente vem aprendendo ainda em questão de descrição da doença, né? Da fisiopatologia da doença. Quando a gente pensa que a gente já descreveu tudo, que a gente conhece o mecanismo de tudo, na verdade, novas definições são atualizadas, aquela ideia de uma descompensação, uma mera descompensação entre a produção e a absorção, isso não é bem assim, né? Não é mais verdade. E esses novos medicações, né, do GLP-1, né, que a gente não é tão habituado assim a prescrever, é mais papel de endocrinologistas, né? E por que não Talvez, agora né? nós virarmos prescritores dessa medicação? Né? Não deixar somente a cargo de encaminha para o Nutri, encaminha para o endocrinologista, mas de repente a gente criar uma maior intimidade com esse tipo de medicação, justamente para auxiliar já o paciente a sair com essa prescrição. É um medicamento que pode ser prescrito por médicos generalistas, né? E por que não a gente ser o médico prescritor também desse tipo de medicamento, semaglutida, liraglutida, no auxílio do tratamento dessa doença. Boa, João. Eu tenho uma pergunta aqui para o Adson, acho que é uma pergunta prática, eu vi que tem muitos clínicos aqui. Adson, a gente está com uma paciente que está com dor de cabeça há algumas semanas, aí faz uma tomografia, não tem nada, faz uma ressonância, parece ter uma estenose, o seio. Qual é o momento do clínico chamar um neurologista, chamar o intervencionista, ou o neurologista chamar o intervencionista? Como é que é essa timeline aí de encaminhamento? Porque às vezes o paciente vai chegar num clínico, numa emergência, num atendimento de um psiquiatra, do endócrino ou de outra especialidade. Como é que seria essa timeline, assim, só para fechar um pouco assim a aula para todo mundo? Uma coisa bem interessante que eu falei, assim, isso aqui é muito importante, né? Na verdade, é a gente definir o que é fulminante, né? Porque tem uma definição muito clara disso, né? Se o paciente tiver uma alteração visual que está acontecendo em 4 semanas, então ele deveria ser encaminhado, nem para um neurologista, ele deveria ser encaminhado para uma emergência. E aí seria uma emergência neurológica, no caso, né? Se você estiver suspeitando de hipertensão intracraniana, tá? Então, é bom aproveitar esse momento para trazer também esse senso de urgência, que muitas vezes não é propagado, né? Sim, tem uma perda visual, o paciente está com dor de cabeça, pode ser hipertensão, pode esperar? Não, a definição de hipertensão intracraniana fulminante, ela é bem, vamos dizer assim, ela te obriga a tu intervir em um período rápido, né? Então, tu teria que encaminhar esse paciente para uma intervenção antes de 4 semanas, afinal de contas, né? Então, eu acho que o momento de encaminhar é se identificar uma alteração oftalmológica nesse paciente, né? Vendo que a maioria dos pacientes vão ter, né, 80% dos pacientes vão ter, afinal de contas, né?
no caso que o doutor Jorge falou, né, o paciente já fez tomografia e já fez ressonância. Eu acho que o momento certo é esse, está com dor de cabeça, já fez tomografia, já fez ressonância e tem alteração oftalmológica, eu acho que o momento certo é esse, é tendo alteração oftalmológica. Não encaminhar para um oftalmo, encaminhar para um neurologista e aí sim a gente caminhar para o oftalmologista depois. Porque ali a gente vai dar um encaminhamento melhor para o paciente. É assim que eu penso. Eu acho que a gente vai ser, vamos dizer assim, o maestro da história. Não dominar tudo, só o maestro mesmo. Boa, boa. O que eu vejo, clínicos tratam cefaleia tensional, sim. Tratam enxaqueca, sim. Algumas enxaquecas, elas podem levar a sintomas visual? Sim. Isso a gente define como aura. Mas a aura é um déficit, né, neurológico de maneira transitória, não é persistente. Então, quando o médico ele olha para um paciente e vê que o paciente está com cefaleia e, além disso, uma perda visual persistentemente, isso tem que ligar um alerta e começar a pensar em outras patologias que não uma aura migranosa, né? Aí pensar em outros diagnósticos diferencial, e aí sim ele deve encaminhar para o neurologista.